gente engravida, você escreve uma história, você escreve um roteiro. No dia que eu descobri que ele tinha síndrome de Down, eu peguei aquela novela toda que eu tinha escrito, rasguei e joguei fora. E eu estou escrevendo um livro, uma página por dia, até hoje. O Augusto nasceu em 4 de setembro de 2000 e durante toda a gravidez eu não tive notícias da síndrome de Down. Eu fiquei sabendo que o Augusto tinha síndrome de Down 3 dias depois que ele nasceu. Meu marido foi avisado no primeiro dia do hospital pela pediatra do berçário. Ele chegou no berçário para ver o Augusto, para ver o bebê, e ele falou, eu queria ver o Augusto. E a pediatra, a chefe da pediatria virou e falou assim, o bebê que nasceu com síndrome de Down? Ele virou e falou assim, não, eu acho que não. Nasceu? Aí ela falou, nasceu. E ela estava com a máscara cirúrgica. Quer dizer, ela não se dignou nem a tirar a máscara para poder conversar e dar a notícia. A chegada da Giovana foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava mais, que eu já tinha a Gabriela, ela estava com 17 anos e achava que não ia ter mais filho. E quando ela nasceu, que o médico pegou ela e o pediatra veio, aí ele me perguntou, em alguma ultrassonografia dizia que ela tinha a síndrome de Down, eu falei assim, não. E eu olhei Giovana, achei ela normal, né? Quando foi logo pela manhã, as enfermeiras, médicas vieram, né, me comunicar que realmente fizeram todas as medidas e todas as características deu para a síndrome de Down. Bom, a Valentina, ela é a 12ª gestação, né? No caso, nós temos 9 filhos conosco e 3 no céu. Aqui é ela, Emanuele, aí vem Rafaela, a Maria Laura, a Mônica, Victor Hugo, a Bárbara, a Elizabeth, aqui é a Débora mais velha. E eu soube da notícia da Valentina já na primeira morfológica. Na 13ª semana de gestação, sempre pede para a gente fazer, né, um teste da morfologia. E ao fazer esse exame, o médico já foi me falando que ela teria 94, acho que era 94% de chances de vir com síndrome de Down. Eu era jovem, né, com apenas 19 anos. Naquela época, 31 anos atrás, foi um choque muito grande, porque a maneira que o médico me abordou, eu estava recebendo a alta, a gente já estava pronto para sair, e o médico entrou de repente e foi me dando a notícia que meu filho tinha síndrome de Down, que não sei o que lá, não sei o que lá. E eu fiquei assim sem entender, não sabia nem o que era isso. Depois desse momento, você não sabe mais o que faz com essa informação. Na hora eu falei, não, tranquilo, não tem problema nenhum, vai ser bem aceita do mesmo jeito. Mas ao retornar da clínica até em casa, eu senti assim, não foi muito fácil, não. Aquela coisa assim, bem forte mesmo no seu coração. Como vai ser? E deu as piores diagnósticos, sentença para a vida do meu filho. Não vai viver muito, no máximo vai chegar a 18 anos, o que não sei o que lá. E foi falando dando aquele tanto de informação. E eu, uma mãe saindo de um pós-parto, né, eu saí bombardeada. Não adianta falar que a gente, tá tudo numa boa. Não tá numa boa. Então eu entrei numa depressão, chorava muito, não queria, meio que eu rejeitava a Giovana em todas as hipóteses. E minha mãe cuidando da minha filha. Eu não sabia, mas a chance da segunda gravidez ser também com síndrome de Down é muito alta. Mas eu queria mesmo assim. Eu descobri que o Guilherme era um menino e fez toda a contagem cromossômica. E a contagem cromossômica deu ok. Quando a gente começou a perceber que o Guilherme estava apresentando alguns sinais de atraso, ele fez 6 meses, ele não assentava, ele tem uma paralisiazinha na pálpebra esquerda, o atraso motor começou a chamar mais atenção. E eu falava assim, meu Deus do céu, mas eu de novo? Né? Por quê? Uma vozinha falava assim, nossa, você não precisava estar passando por isso agora. Né? Você que quis que ela viesse. Ele tem não sei se é um diagnóstico, traços de autismo. E
E o que prejudica muito mais a síndrome de Down, porque só a síndrome de Down, o menino ele desenvolve até melhor, mas ele, além da síndrome de Down, ele tem o autismo. É como se fosse um menino com duplas necessidades. Demoramos 11 anos para saber o diagnóstico do Guilherme. Chama Snyder-Robson, é uma síndrome muito rara, as pessoas ainda estão estudando. E eu descobri que depois de 3 anos, na hora que o Augusto estava tendo alta, de todas as fisioterapias, de tudo, eu ia começar tudo de novo com o Guilherme. Então isso foi realmente muito difícil, foi muito doloroso, porque eu falava, meu Deus, será que eu vou ter força? Né? Será que eu vou conseguir? Aí eu ainda me emociono, porque tinha dia que foi muito difícil. Eu falava, eu não vou dar conta. E ele era muito pequenininho e a demora dele responder às terapias e tudo era completamente diferente do que a resposta que o síndrome de Down tinha me dado. E ela tinha que mamar, ela tinha que se alimentar de mim. Então foi aonde que a gente foi se aproximando. Aí foi quando eu fui descobrindo, né, o amor por ela por nós, e foi aquela coisa assim que a gente abraçou. Foi quando eu comecei o processo de amor, aquele amor mesmo que não queria desgrudar, né? Quando senti todo o apoio da família, isso passou. Porque muita gente me pergunta, e aí, já fechou a fábrica? Já operou? Não operei. E se vier outra criança com síndrome de Down? Deus é que sabe. Nós o amamos desde o primeiro dia. Hoje, os dois são muito amigos e muito companheiros, e um sempre cuidou muito do outro. Então, eu acho que foi muito importante pro Augusto ter o Gui e vice-versa. Foi muito bom. E para mim nem se fala, que eu babo com os dois.